Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa decisão judicial que está dando o que falar no Brasil. É o tal do tema 1313, uma decisão que, no fundo, coloca o valor de uma vida humana contra o custo de defender essa vida na justiça. E isso, claro, cria um desafio gigantesco, tanto para a advocacia quanto para o nosso próprio direito à saúde. Olha, todo esse debate pode ser resumido em uma única pergunta, mas que é fundamental. Afinal, quanto vale a defesa de uma vida? Guarda bem essa pergunta porque a gente vai voltar para ela no final. Para a gente entender de verdade o que está em jogo, primeiro a gente precisa olhar para um cenário que infelizmente se repete demais pelo país: a luta pelo direito mais básico de todos, o direito à saúde. Tenta imaginar a situação. Você, ou alguém que você ama, precisa de um remédio ou de um tratamento para sobreviver. O Estado, que pela Constituição tem o dever de fornecer, simplesmente nega. Sua única saída? Entrar na justiça, com a ajuda de um advogado. É você, uma pessoa só, contra toda a máquina do Estado. Uma verdadeira batalha de Davi contra Golias pelo seu direito de viver. Pois é. E é exatamente nesse campo de batalha que uma nova regra do jogo apareceu e mudou tudo. Vamos dar uma olhada no que o tribunal decidiu. Antes, a coisa era mais objetiva. Se um advogado ganhava uma causa de saúde, os honorários que o Estado tinha que pagar eram calculados com base no valor daquela vitória. Por exemplo, o custo do tratamento que foi garantido. Simples. Mas aí veio o tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça e virou a mesa. Agora, nesses casos, os honorários não têm mais essa base clara. Eles são fixados por equidade. Tá, mas por que essa mudança? Para entender, a gente precisa olhar de perto para o raciocínio do tribunal, para esse argumento da tal equidade. A lógica do STJ é a seguinte: eles dizem que a saúde é um direito personalíssimo. O que isso quer dizer? Basicamente, que é um direito tão ligado à pessoa que não dá para vender ou transferir. Sendo assim, na visão deles, quando alguém ganha na justiça o direito a um tratamento, essa pessoa não teve um ganho financeiro que dê para medir. É isso mesmo. Salvar a própria vida não é considerado um enriquecimento econômico. E é aí que a coisa complica. Se não existe um ganho financeiro claro, as regras normais para calcular quanto o advogado vai receber não valem mais. No lugar, entra a tal da equidade, que é um critério super subjetivo que fica totalmente na mão do juiz decidir o que ele acha que é justo. Na prática, isso quer dizer que o pagamento do advogado que ralou para salvar uma vida pode ser reduzido a um valor simbólico, quase nada. Mas é claro que essa visão de justiça está sendo muito criticada. E é aqui que o debate vai para o centro da questão. Qual é, afinal, o preço da dignidade? A fonte que a gente analisou para esse explainer manda real com uma pergunta que está ecoando em toda a comunidade jurídica e que a gente precisa pensar junto. Onde é que está a equidade nisso, de verdade? Dá uma olhada nessa tabela, porque ela escancara a diferença. De um lado, você tem o advogado particular. Ele assume todo o risco, paga os custos do próprio bolso e agora, com essa decisão, a remuneração dele é incerta, muitas vezes simbólica. Do outro lado, o procurador do Estado. O risco dele é mínimo, os custos são todos pagos pelo governo e ele recebe um salário fixo, estável, todo mês. A balança parece pender e muito para um lado só. Esse sentimento de desequilíbrio e desvalorização fica muito claro nessa citação da nossa fonte. É uma frase forte, se liga só. O recado é claro: salvar vidas judicialmente pode sim, mas advogar por isso não vale tanto assim. É um soco no estômago e reflete o que muitos profissionais estão sentindo. E isso nos leva a questionar a lógica inteira do tribunal. A fonte provoca. Peraí, garantir um direito que está na Constituição, muitas vezes o próprio direito à vida. Isso não seria a maior forma de riqueza que uma sociedade pode ter? O valor aqui não é só grana, é valor social, é o valor da dignidade humana. Com tudo isso, a gente chega nas consequências práticas dessa decisão e numa pergunta que fica no ar. No fim das contas, quem é que defende o defensor? O grande medo é que isso cria um efeito dominó perigoso. Primeiro, o pagamento dos advogados vira algo simbólico, imprevisível. Segundo, isso cria um desincentivo enorme. Que advogado qualificado vai querer pegar esses casos que são super complexos e demorados contra o Estado?
E aí vem a última peça do dominó, a mais preocupante de todas. O acesso à justiça para o cidadão comum, aquele que mais precisa, fica seriamente ameaçado. Isso pode significar que uma família lutando por um remédio pode simplesmente não encontrar um advogado disposto a entrar nessa briga. Então, o alerta final da nossa fonte é bem direto. 1. A decisão desvaloriza e fragiliza o trabalho essencial do advogado. 2. Isso vira uma força poderosa de desestímulo profissional. E o resultado final, o mais grave, o acesso à justiça para todo mundo fica em risco. A gente não está falando só de honorários, estamos falando de um dos pilares da nossa democracia. E é com essa reflexão final que a gente encerra, voltando lá para a nossa pergunta do começo. Todo mundo concorda que defender a saúde é fundamental, certo? Mas defender as pessoas que tornam essa defesa possível na prática, isso também não deveria ser fundamental? É uma pergunta que vai muito além dos tribunais e que convida a gente a pensar sobre qual é o valor que a gente realmente dá para a justiça. Obrigado por acompanhar.